Bem-vindo ao canal Fatos e Versões. Nós temos todos os minerais ricos que vocês querem para proteger e aqui ninguém põe a mão. Em um discurso direto e contundente, Lula mandou um recado aos Estados Unidos. As terras raras são do povo brasileiro. Diante do interesse americano nos nossos minerais estratégicos, o presidente elevou o tom e defendeu a soberania nacional. No evento, o ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, também reverenciou Lula. Digo, presidente Lula, que os partidos políticos foram importantes, que os profissionais da saúde foram importantes na pandemia, que todos nós fomos importantes para preservar a democracia, inclusive o senhor. Mas nesse instante digo, presidente Lula, nunca o Brasil precisou tanto do senhor como hoje para garantir a soberania nacional do Brasil. Confira agora parte do discurso de Lula no Vale do Jequitinhonha. Junho de 2003, peguei o avião e fui para Davos, no Fórum dos Ricos, falar da fome. Aí o Chirac, presidente da França, era coordenador do G7 e me convidou, Pacheco, para ir a Evian. Eu fui a Evian. Não conhecia ninguém. Cheguei em Evian, cumprimento as pessoas que estão lá. Eu não falava inglês, falo português, mas fui lá. E estou lá. A primeira atitude minha foi o seguinte: tinha lá uns 10 presidentes. Eu fui de mesa em mesa, cumprimentando, e o cara traduzindo. E fui sentar. Ninguém levantou para mim. Daqui a pouco eu estou sentado com o Celso Amorim e com o secretário-geral da ONU, Kofi Annan, conversando. Eu vejo um atropeiro, todo mundo empurrando a cadeira e levantando. Era o Bush. Eu falei para o Celso: a gente não vai levantar. Ninguém levantou quando eu entrei, nós também não vamos levantar. E ficamos sentados. O Bush foi lá, nos cumprimentou e sentou conosco. Sabe o que eu aprendi, Rui? Uma coisa que a minha mãe me falava: ninguém respeita quem não se respeita. Se você quiser ser respeitado, você se respeite primeiro. Não baixe a cabeça nunca. Porque se baixar a cabeça, eles botam uma cangaia e a gente não levanta mais. Bom, aí eu fui para a reunião. Cheguei na reunião, era como se fosse um aquário. Eu estava do lado de fora, era uma sala toda de vidro, e eu vi lá pela televisão, pelo vídeo, eu vi o Bush, vi o Tony Blair, vi o Prodi da Itália, o rei da Arábia Saudita, o Fox do México, o Schröder da Alemanha, aquele monte de gente que eu só via na televisão. E aí o cara falou assim para mim: só pode entrar um senhor, não pode entrar ninguém, nem o intérprete. Eu falei: pô, o que eu vou fazer lá dentro? Eu não falo nada. Aí eu fiquei pensando, olhando aquele figurão. Eu tinha 6 meses de presidência. Eu fiquei vendo aqueles figurões, só via eles na televisão. Falei: o que eu vou fazer lá dentro? Eu fiquei pensando, alguém desses caras já ficou desempregado? Alguém desses caras já trabalhou no chão de fábrica? Alguém desses caras já passou fome? Alguém desses caras já viajou de Pau de Arara 13 dias? Alguém desses caras já morou em casa que quando chovia entrava 1,5 metro de água dentro de casa e a gente tinha que levantar rápido, levantar a cama, tirar minha mãe para dormir na rua? Eles já passaram por isso? Não. Então, eu vou entrar com a dignidade da minha vida, que eu é que tenho que ensinar eles o que é a vida do povo. É eu que entro lá. Aí o Sérgio falou: Lula, entra e bota logo aquele aparelho no ouvido, que quando você falar bom dia, eu já falo bom dia em inglês. Sabe? Rapaz, eu entrei com uma autoestima, porque eu era a única coisa diferente naquela sala. Era o metalúrgico de Garanhuns, filho da dona Lindu, que já tinha passado por tudo que os pobres passam nesse país. Aí, gente, eu fui com orgulho, com autoestima, cheguei lá, nega, abri a boca, eu já pedi a palavra, sabe? E isso me fez
Isso me fez estabelecer uma relação de amizade com o mundo. E esse cidadão mandou seu filho para os Estados Unidos para que o Trump fizesse ameaça ao Brasil. Quando foi essa semana, eu, de surpresa, recebi uma carta do presidente Trump. Uma carta. Mas uma carta não como a carta que eu mando para os outros presidentes. Eu assino carta todo dia, Camilo. Eu assino carta para mandar para todos os presidentes. Para o Ping, mandava para o Biden, mandava para o Canadá, para todo mundo. Eu recebo uma carta pelo jornal, porque ele publicou uma carta no site dele ao Brasil, fazendo uma ameaça ao Brasil, dizendo que o Brasil precisava parar com a perseguição a Bolsonaro. A justiça não pode punir Bolsonaro. Foi a primeira coisa que ele fez. Um desaforo de respeito com o Brasil e com a justiça brasileira. Depois ele disse, as nossas big techs, as nossas empresas, sabe, que publica tudo, Google, não pode ser controlada. Não pode ter controle, porque isso ferir a liberdade de expressão. Não. O que nós queremos é evitar a liberdade de agressão. O que nós não queremos é que essa rede fique transmitindo ódio dos adolescentes, coisa ruim, sabe, provocação, mentiras. E nós vamos proteger o nosso povo. E aqui dentro do Brasil elas serão regulamentadas. Então eu fiquei pensando, o que fazer? Ele não quer conversar. Se ele quisesse conversar, ele pegava o telefone e me ligava. Eu conversei com o Clinton, conversei com o Obama, conversei com o Bush, conversei com o Biden, converso com o Xi Jinping, converso com a Índia, converso com o Canadá. Ontem eu conversei 40 minutos com a presidenta do México, eu converso com o Paraguai, com o Uruguai, com a Bolívia, com a Malásia, com a Indonésia, com todo mundo eu converso. Mas ele não quis conversar. Então, o que acontece? Ele nos deu até o dia 1º. Se nós não dermos a resposta dia 1º, ele vai taxar o nosso comércio em 50%. Contar uma coisa para vocês. Eu não sou mineiro, mas eu sou bom de truco. E se ele estiver trucando, ele vai tomar um 6. Porque o Brasil está acostumado a negociar. Nós íamos negociando, já tínhamos feito 10 reuniões com os Estados Unidos. 10. Dia 16 de maio, mandamos uma carta para eles, pedindo explicação, sabe, das propostas que nós tínhamos feito. Dia 16 de maio, não responderam. O que responderam foi o site. Quero apenas dizer para o presidente Trump, aqui é uma região pobre do nosso país. Aqui tem mulheres e homens, negros e brancos. Aqui tem descendentes de escravos, e muitos. Aqui tem indígena. Aqui tem gente que veio da Europa, filho de europeu. Então eu queria apenas dizer o seguinte, presidente Trump, esse país só tem um jeito desse país não respeitar as coisas. É esse povo. A nossa soberania é feita por esse povo brasileiro que trabalha, que produz. E nós temos 8,5 milhões de quilômetros quadrados para proteger. Nós temos 8.500 quilômetros de fronteira marítima para proteger. Nós temos 16.700 quilômetros de fronteira para proteger. Nós temos a maior floresta do mundo para proteger. Nós temos 12% da água doce do mundo para proteger. Nós temos 215 milhões de pessoas para proteger. Nós temos todo o nosso petróleo para proteger. Nós temos todo o nosso ouro para proteger. Nós temos todos os minerais ricos que vocês querem para proteger. E aqui ninguém põe a mão. Esse país é do povo brasileiro. Esse país é do povo brasileiro. A única coisa que eu peço ao governo americano é que respeite o povo brasileiro como eu respeito o povo americano. Se gostou, deixa o like e se inscreve no canal.